Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Me chamo Danúbia, eu estou no grupo Assustadoramente e gostaria de relatar algo que aconteceu comigo há uns 6 anos. Bom, eu estava sozinha na sessão de trabalho e como teria outro compromisso, não valeria a pena ir para casa. Então decidi tirar um cochilo, quando de repente ouço por 3 vezes uma respiração bem forte próximo ao meu ouvido. Eu não estava dormindo e o local do nada ficou gelado, me deu uns calafrios. Saí de lá e fui falar com uma amiga minha, que é da Umbanda. Assim que ela entrou na sala, ela se arrepiou toda e disse que tinha algo, mas que era do bem. Rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, e após isso, a temperatura que estava fria ficou ambiente. Confesso que nesse dia eu fiquei com muito medo. O chamado. Nessa noite aconteceu uma coisa estranha. Quando eu estava tomando banho, ouvi alguém me chamando. Como não tinha levado a toalha, demorei um pouquinho para sair. Assim que abri a porta, não havia ninguém lá fora. Bom, depois, lá pelas 3 ou 4 horas da madrugada, ouvi novamente o chamado. Levantei rapidamente, acendi a luz da área externa e mais uma vez não havia ninguém. Como estava muito cansado, adormeci rapidamente. Por volta das 5 horas, outra vez ouvi alguém chamando. Mesmo estando debaixo do chuveiro, consegui sair rapidamente. Ao abrir a porta, dei de cara com meu pai, sentado na varanda, em uma daquelas cadeiras de fio de plástico. Ele disse que tinha chamado outras vezes, então eu falei para ele que não era necessário chamar. Todas as vezes que chegar, poderia abrir a porta e entrar, que a porta estaria sempre aberta. Nesse último caso, foi um sonho, mas a situação foi exatamente como na primeira, em que eu estava tomando banho. Meu pai faleceu em 2022. Bom, e esses são 2 mini relatos. O primeiro foi da Danúbia, eu recebi no Telegram, lá no grupo. E esse segundo aqui foi de um conhecido meu. Ele escreveu pra mim. Na hora que eu li, eu me assustei, né? Que ele falou de uma forma... Porque eu sei que o pai dele faleceu em 2022. E aí ele falou que teve primeiro esse chamado. Primeiro ele estava no banho, ele ouviu o chamado e foi lá ver quem era. Pegou a toalha, saiu e foi procurar. Depois, lá pelas 3 da manhã, novamente, né? Ele se levantou, acendeu a luz para ver quem era e nada. Por último, aqui 5 horas da manhã, foi como daquela primeira situação, ele no chuveiro, mas dessa vez foi sonho. No sonho mesmo, ele deu esse recado pro pai, né? Que a porta estará sempre aberta. E é isso, pessoal. Quem tiver pequenos relatos, pode enviar que eu vou juntando com outros que eu tiver aqui também pequenininho, eu leio tudo de uma vez. E dá uma trilha sonora de um cachorro uivando aqui. O bode. Me chamo Thaís e falo de São Paulo. O relato que vou contar hoje não aconteceu comigo, mas sim com a minha avó, quando ela ainda era criança. Ela contava essa história para mim e para os meus primos sempre do mesmo jeito, o que deixa difícil acreditar que não seja verdade. Céticos dizem não ser real, mas eu não sou uma delas. Eu acredito em cada palavra. Sempre acreditei. O relato é um pouco longo, então vamos lá. Quando era criança, por volta de seus 9, 10 anos, a minha avó morava no sul de Minas Gerais, com seus pais e mais 4 irmãos, em uma fazenda que pertencia a um senhor de terras da região. Eles moravam lá e cuidavam da casa para esse senhor. Na casa dessa fazenda havia muitos quartos, e um deles era chamado de quarto dos escravizados. Segundo a minha avó, seus pais já haviam entrado naquele quarto, e desde então ele era trancado, e todas as crianças da casa, a minha avó e seus irmãos, estavam proibidos de tentar entrar lá. Minha avó dizia que sempre foi uma criança muito curiosa e vivia pedindo à sua mãe que a deixasse entrar nesse quarto. Porém, a resposta era sempre a mesma: não, ali não é lugar para criança. Uma vez, a minha avó e seu irmão caçula foram pegos tentando abrir a porta, e sua mãe passou a carregar a chave daquele quarto em seu pescoço. Guarde essa informação. Devido a sua mãe ter ficado extremamente brava com essa desobediência, a minha avó parou de tentar entrar lá.
Porém, em uma noite, ela ouviu passos no corredor. Não deu muita importância porque achou que fosse seu pai, voltando tarde para casa. Mas os passos continuaram e pararam em frente à porta de seu quarto. Lentamente, a porta abriu e ela ouviu esses passos pesados pararem ao lado da sua cama. Ao virar para olhar, ela viu pernas peludas e compridas. Subiu mais o olhar e continuou vendo muitos pelos, no tronco, nos braços, nas mãos, onde no lugar de unhas havia garras enormes. No entanto, o rosto dessa criatura que estava parada ao lado de sua cama era o de um bode, com chifres enormes e curvos. A minha avó contava que sentiu medo e ficou paralisada, sem conseguir se mexer. Aquela criatura olhou para ela e disse com uma voz grossa: Sua mãe mandou eu te levar para ver o quarto dos escravizados. Então ele mostrou a chave que a mãe dela carregava no pescoço. Quando viu a chave, a minha avó perdeu um pouco do medo, pois pensou em sua mãe, que se ela mandou aquela criatura lá, então ela estaria segura. Porque, afinal, é a sua mãe, não é mesmo? Figuras maternas geralmente carregam essa imagem de confiança. O bode pegou o castiçal com a vela, virou de costas e mandou que ela subisse em seu lombo. E assim ela o fez. Caminharam pelos corredores até o famigerado quarto, e chegando lá, o bode abriu a porta. Ela desceu e entrou no quarto. Minha avó contava que foi até o meio do quarto, e mesmo com apenas a luz da vela no castiçal, ela pôde ver o que estava ali. Correntes e grilhões no chão e nas paredes. Chicotes de couro ainda pendurados em um suporte do outro lado do cômodo. Marcas escuras no chão e nas paredes, que depois de certa idade passamos a crer que se tratava de sangue. Pouco tempo ela ficou ali, mas pareceu horas. A minha avó contava que começou a ouvir sussurros, como se tivessem muitas pessoas naquele quarto falando ao mesmo tempo. Saiu dali rapidamente e, do mesmo jeito que chegou até lá, no lombo do bode, voltou para o seu quarto. Calada, a criatura a deixou em sua cama, saiu por sua porta e seguiu pelo corredor, para onde ela ficou olhando, até parar de ouvir os passos. No dia seguinte, a minha avó viu a sua mãe com a chave pendurada em seu pescoço e foi agradecer. Obrigada, mãe, por ter deixado o bode me levar no quarto, mas eu não gostei. É um lugar muito triste. Sua mãe olhou para ela, já brava, querendo saber como ela entrou no quarto. E ela disse: O bode que a senhora mandou me levar ontem. Então a minha avó descreveu à sua mãe a cena da noite anterior. Contou-lhe tudo e também o porquê confiou na criatura. Minha avó contava que sua mãe ficou pálida, pois o quarto era exatamente do modo que ela descrevera. Sem esperar mais, sua mãe pegou ela e seus irmãos e correu para a casa de uma comadre que ficava ali perto. Voltou apenas à noite, quando o pai da minha avó voltou do trabalho na roça. Não demorou muito e eles se mudaram daquela casa. Anos e anos depois, com a minha avó já uma senhora idosa, estávamos eu e minha prima dormindo na casa dela. Minha prima ligou a TV e colocou a série O Mundo Sombrio de Sabrina. Em determinada cena, a minha avó falou: Olha, é ele! E nós ficamos sem entender nada. Perguntamos o que ela tinha visto. Então ela disse: Volta devagar. E nós voltamos. Aí minha avó falou: Foi esse bode que apareceu no meu quarto quando eu era criança. Na televisão aparecia a imagem de Bafomé, aquele deus pagão que é metade homem e metade bode. Rapidamente tiramos aquela série da TV e seguimos assistindo algo mais leve. Hoje a minha vozinha não está mais entre nós, mas suas muitas experiências e histórias ainda estão conosco. Pretendo trazer mais alguns relatos da minha família para o podcast. Temos muitas. Desculpe se o relato ficou muito longo e obrigada pela oportunidade de contarmos nossas histórias. Um grande abraço. Eu que agradeço e fico aguardando as outras histórias. O Vizinho. Vou contar algo que me aconteceu no ano 2000. Eu comprei um terreno no bairro Novo, que ficava entre os terrenos de 2 colegas de trabalho.
e só construí a minha casa depois que as deles foram erguidas. E sabe como o pobre é, né? Nem termina a casa e já entra. E foi assim que eu fiz. O meu vizinho da direita foi aposentado depois que sofreu um acidente e decidiu abrir um bar na garagem de sua casa. Esse meu vizinho tinha 2 cães da raça fila e a esposa dele jogava as fezes dos cães no meu quintal e tentou, por 3 vezes, matar os meus cachorros. Claro que depois disso eu cortei o contato com eles. Só cumprimentava o fulano por educação e olhe lá. Por conta dessas intrigas de vizinhos, eu evitava contato ao máximo. Na época eu estava no último ano da faculdade e nesse dia eu estava chegando bem tarde em casa. Quando cheguei, eu vi meu vizinho no telhado da casa dele, num quarto que ainda não estava pronto. Daí eu falei: "Oi, fulano, tudo bem?" Ele acenou de volta, mas não falou nada. Nem estranhei por conta desse problema com a mulher dele. Aí eu entrei em casa e fui dormir. Dias depois eu estava no portão e a vizinha da frente veio me falar que tinha lavado a entrada da minha casa e achou estranho que com tanto barulho eu não tinha saído nem na janela. Como assim? Lavou minha entrada? Que barulho! Pasmem. O meu quarto tinha janela para a frente da rua e eu tinha sono leve. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela me disse que o fulano tinha sido assassinado a facadas na minha porta lá pela madrugada, depois de uma briga no bar. Ele caiu na frente do meu portão aos gritos até morrer. Veio ambulância, polícia, vizinhos e sei lá mais quem, e eu não ouvi nada. Perguntei quando tinha acontecido tudo isso e ela me respondeu que tinha sido há quase um mês. Depois disso, eu vi o meu vizinho no meu quintal e também no meu quarto enquanto eu dormia. Resolvi alugar minha casa e sair de lá o mais rápido que pude. Nunca mais ouvi falar deles e nunca mais voltei à minha casa. Hoje, escrevendo isso, eu ainda sinto medo desse meu vizinho. Bom, e esse aqui é um caso de relato que foi escrito e poderia muito bem ter sido enviado em áudio, né? Porque muitos detalhes, tem muitas camadas nesse relato que deixaram de ser contadas. Eu queria ouvir detalhes, tipo, como que ele apareceu no seu quintal, no seu quarto, como que foi, qual foi a experiência. Tem muita coisa aqui, né, que deixou a gente mais curiosa ainda, mas bem assustador. Pane no videocassete. Quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, lembro-me de algo assustador ter acontecido quando eu assisti pela primeira vez ao filme O Exorcista, o clássico de 1973. No ano 2000, o DVD ainda era acessível para poucos. O meu irmão, que servia ao exército, gostava de alugar filmes em fita VHS para assistirmos aos fins de semana. Arrumamos um videocassete com a vizinha e curtíamos um bom filme, geralmente aos sábados à noite. Quem é dessa época com certeza se lembra o quanto era divertido e maravilhoso o processo para se curtir um bom filme. Geralmente reuníamos a família, já que a maioria não podia ter um aparelho para rodar as fitas. Algo que não acontece mais hoje em dia, devido às facilidades da modernidade. Nesse dia, meu irmão trouxe a fita do Exorcista. Fomos assistir. Eu estava morrendo de medo, e justamente quando passava a cena da escada, em que a menina descia de cabeça para baixo, deu um problema na fita e o videocassete começou a rebobinar a fita sozinho. Ficamos perplexos e assustados e no fim tivemos que deixar para terminar em outra ocasião, já que deu pane na fita. Naquela noite eu não consegui dormir direito e depois de um tempo ficamos sabendo das histórias macabras que envolveram a produção desse filme. Não é à toa que é, até hoje, o melhor filme de terror já feito da história, sendo o único filme de terror a ter vencido 2 estatuetas de alguma categoria do Oscar. Passos na escada. Olá, eu sou Peralta, moro em Rio Branco, no Acre. Tenho 30 anos, sou cético, mas tem algumas coisas que ocorreram comigo que me deixam com o pé atrás quando o assunto é sobrenatural. Quando eu tinha por volta de 16 anos, eu passei por um período muito intenso na igreja. Eu era um membro da igreja muito temente a Deus. Daqueles que acordava às 5 horas da manhã para ir à igreja orar pela minha família.
Certo dia eu estava em uma vigília e estava orando em pé, de olhos fechados. Na minha frente, em cima do púlpito, o pastor estava orando. De repente, quando eu comecei a proferir palavras de proteção à minha família e declarar que nenhum mal iria tocar em ninguém, eu comecei a sentir sopros no meu rosto. Vários sopros. E eu abri os olhos e não tinha ninguém na minha frente. Só tinha o pastor orando a pelo menos 7 metros de mim, em cima do púlpito, e eu na primeira fileira da igreja. Eu fechei os olhos novamente e voltei a orar, e os sopros começaram novamente. Eu comecei a me desesperar porque eu não sabia o que estava acontecendo. E do meu lado, na parte alta da parede, havia alguns ventiladores. E olhei para eles, mas eles estavam desligados. Eu continuava orando e baixei meu rosto em direção ao chão. E mesmo assim os sopros continuaram. E ficaram mais intensos, até que eles pararam, sem mais nem menos. Eu fiquei muito confuso e nunca descobri o que estava acontecendo naquele dia. Outro evento que ocorreu comigo foi em uma atividade de igreja chamada Encontro com Deus. Consistia em levar pessoas para um retiro em algum lugar e passar 3 dias lá trabalhando a parte espiritual dessas pessoas. Eu era convidado pelos pastores para ajudar como parte da equipe da igreja, orando pelas pessoas que ali estavam para receber as ministrações da igreja. Em um encontro realizado apenas para mulheres, só havia eu e outro convidado, que era cantor do louvor, para dar suporte em trabalhos mais pesados e zelar pelos cuidados das pessoas que estavam ali, a grande maioria mulheres. Era uma escola em uma zona rural de uma pequena cidade do interior. Após uma noite de libertação, que é onde ocorre a maior parte dos eventos, que podemos chamar de exorcismos, muitas mulheres foram libertas de espíritos que, segundo os pastores, estavam afligindo e escravizando as pessoas e mantendo-as em pecado. O grito daquelas mulheres podiam ser escutados ecoando pela escola que foi alugada para o encontro. Por fim, após horas de libertação espiritual, todas foram dormir. O meu amigo e irmão da igreja e eu ficamos em uma sala de aula, pois, como era um evento para mulheres, homens não poderiam ficar andando por lá. E só saíamos de lá quando era extremamente necessário e quando as mulheres não estivessem vendo. Quando todos já estavam dormindo, fomos fazer nossa primeira ronda na escola para ver se tudo estava no seu lugar e cuidar da segurança. Fizemos nossa ronda e com certeza já passavam das 2 horas da manhã. E fomos para a nossa sala esperar dar o tempo para fazermos a nossa próxima ronda. Então deixamos a porta entreaberta e ficamos conversando. De repente, ouvimos passos de alguém que pisava com muita força e ia em direção da biblioteca que ficava no 2º andar da escola. Sabíamos que era para a biblioteca porque a escada era de madeira. Fomos lá averiguar, então subimos as escadas. Eu entrei na biblioteca e meu amigo ficou na porta. Eu fui andando e olhando o espaço entre as estantes de livros esperando encontrar alguém. Até que, ao olhar para a penúltima estante de livros, eu tive a impressão de ter visto algo pela minha visão periférica no momento que olhei para a fileira da esquerda. Tive a impressão de alguém estar me olhando na última fileira de livros, mas cheguei no final e não encontrei absolutamente ninguém. Olhei para meu amigo e falei: "Não tem ninguém." E ele estava branco e disse: "Como assim ninguém?" Aí eu falei: "Não tem ninguém aqui. Você ouviu o que eu ouvi? Os passos?" E ele confirmou. Eram passos que começavam devagar e iam acelerando até pararem. Eu não estava louco. Nós ouvimos a mesma coisa. Até então, eu não tinha dito para ele esse detalhe dos passos que iniciaram lentos e depois ficaram mais rápidos. Então voltamos para a nossa sala sem entender nada. Achamos que estávamos impactados com as coisas que tínhamos ouvido no momento em que as mulheres estavam sendo libertadas. No entanto, ainda iria piorar. Após conseguirmos nos acalmar e quando estávamos quase indo fazer a nossa ronda novamente, ouvimos mais passos e dessa vez pareciam que estavam descendo as escadas. Corremos para tentar pegar quem estivesse ali, mas quando chegamos na escada, ninguém estava lá. Estava tudo calmo e mais uma vez não sabíamos como explicar. Enfim,
Esses são os 2 eventos que marcaram a minha adolescência. Eu acabei me afastando da fé e hoje eu não sigo nenhuma religião e tento buscar explicações racionais para a minha vida. Talvez o ambiente tenha mexido comigo e o jejum frequente que eu fazia podia estar mexendo com o meu psicológico. Mas só sei que depois que saí da igreja, eu nunca mais passei por nenhum outro evento assim. Mas eu sou fã da temática de terror e adoro o podcast. Pedido de ajuda. Esse relato não é meu. Eu o escutei quando trabalhei na casa de uma senhora que tinha muitas irmãs. Um dia, na hora do café da tarde, uma delas recordou, sob confirmação das outras irmãs presentes, um acontecimento. Quando eram jovenzinhas, todas entre a pré-adolescência e a adolescência, moravam no interior em uma fazenda que era muito solitária. Era costume da época abrigar grupos viajantes, pois os caminhos eram longos e não era comum o uso de automóveis. Receberam, então, uma família de pai, mãe, filha adolescente e meninos novos, que foram alocados em um compartimento distante da casa. De alguma forma, se soube que a filha adolescente não era filha do homem, apenas da mulher. E percebeu-se que o homem e a jovem brigavam muito. Eles partiram no dia seguinte, e na noite daquele dia, enquanto dormiam todas as jovens da casa, a que me relatou essa história sentiu-se cutucada. Era adolescente, chamando-a pelo nome, pedindo ajuda. Ela estava em pé, ao lado da sua rede. As outras irmãs não acreditaram nesse acontecimento, pois ninguém mais havia visto. No dia seguinte, o pai delas precisou ir à cidade. Chegando lá, ele descobriu que, na cidade mais próxima à fazenda, o homem havia tirado a vida da jovem e seguido viagem apenas com seus filhos. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.